Vocês estão animados? Quem está feliz com Jesus aí? Tem uns que falaram assim, amém. Está feliz ou não está, irmão? Glória a Deus, que bom. Jesus é maravilhoso. Abre a sua Bíblia aí, vamos trabalhar Eclesiastes capítulo 3, versículo 11. Eclesiastes capítulo 3, versículo 11. O horário está maravilhoso. E não é por isso que eu vou até meio-dia, fica tranquilo. Estamos iniciando hoje uma série de mensagens baseadas nesse versículo. Todo mês de abril nós vamos estar falando sobre o anseio pela eternidade. Vamos ler? Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem. Mas mesmo assim, ou sem que este possa descobrir as obras que Deus fez, desde o princípio até o fim. Senhor, obrigado pela Tua palavra, obrigado por essa manhã, obrigado pelo Teu Espírito Santo. Você pode levantar as suas mãos e dizer, Espírito Santo nos ensina nessa manhã. Levante seus dois braços aos céus. Se tiver alguém conversando do seu lado, diga, shh. Não se distraia. Levante as suas mãos em adoração a Ele. Libere as suas expressões. Eu creio que eu vou ver no recreio, quando a gente falar, libere as suas expressões, o povo liberando, eu creio. Tem um povo aqui apaixonado por Jesus. Eu vou ver, falta pouquinho. Libere as suas expressões. Abra sua boca, bendiga o Senhor por essa manhã. Bendiga o Senhor pela misericórdia dEle. Miseriocárdia. Agradeça ao Senhor porque Ele olha para a nossa miséria e se compadece com o seu coração. E por isso nós não somos consumidos. É isso que significa misericórdia. Levante as suas mãos, adore ao Senhor. Deixa Ele encher, deixa Ele suprir o teu anseio pela eternidade agora. Todo homem, toda mulher tem um anseio pela eternidade no seu interior. Teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender que se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Se eu me humilhar, só a tua voz. Se eu me humilhar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos. Mas vale um dia no centro do teu querer que toda a vida sem jamais te conhecer.
vamos lá. Eclesiastes 3:11, agora na NVI, para ficar um pouquinho mais fácil, diz assim: Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. E também, pois, como sendo parte das coisas que Ele fez apropriada ao seu tempo, também pôs no coração do homem um anseio pela eternidade. Mas mesmo assim, este homem não consegue compreender inteiramente o que Deus faz. Então vamos lá. Primeira coisa, que se for só interpretação textual, pode nos parecer contraditório o que o versículo diz. Porque diz assim: Deus fez tudo perfeito, formoso, belo ao seu tempo. E também colocou a eternidade no coração do homem. Mas esse não pode descobrir as obras que Deus fez do início ao fim. Então, só por interpretação textual, talvez, pode ser contraditório o texto. Porque Ele faz tudo formoso ao seu tempo, mas o homem não pode compreender as obras que Ele fez do início até o fim. Mas o homem não pode compreender as obras que Ele fez do início até o fim. Presta atenção. Primeira coisa que a gente precisa entender, para a gente falar sobre anseio pela eternidade, é assim: o homem não pode descobrir as obras que Ele fez a partir do intelecto. O homem não pode saber as obras que Ele fez a partir do intelecto. Então Deus fez tudo formoso, tudo pleno, tudo belo ao seu tempo. Mas o homem não pode descobrir tudo o que Ele fez do início ao fim. Fica entre tudo o que Deus fez e o homem um abismo. Fica entre tudo o que Deus fez e ainda não manifestou, inclusive, um abismo que nós não podemos alcançar. Ficou ou ficaria. Mas como Deus fez tudo apropriado, tudo perfeito ao seu tempo, Ele se encarregou de colocar a eternidade no coração do homem, para que o homem não descubra o que Ele fez do início ao fim, com a mente, com o intelecto, com o saber, mas para que Ele desvendasse a partir de revelação. Desvendaria ou desvendará o homem a partir de revelação. Quando e como? Quando este mergulhar no coração de Deus. E por revelação, isso vai paulatinamente, gradativamente, sendo descortinado para o homem espiritual. Quem está entendendo isso nessa manhã? Então, em dias de altíssimo assédio intelectual, de inúmeras vozes vindo com muita força, sem pedir da licença, e invadindo as mentes humanas, em que todo mundo tem opinião para tudo, mas fruto muito pouco de fato temos. Deus está nos dando uma chave, não é a partir do intelectualismo. E eu gosto muito de uma frase que o meu pastor fala, que ele fala que os ensinadores, os treinadores desses dias, que são úteis e que são valiosos e valorosos, eles nos ensinam a maximizar a força. Isso é importante. Eles nos dão alimentos para a alma e nos ajudam a maximizar a força. Isso tem seu grau de importância, mas o poder de Deus não se aperfeiçoa na nossa força. O poder de Deus se aperfeiçoa mesmo na nossa fraqueza. E isso não tem a ver com assumirmos fraquezas e dizermos: ó vida, ó céus. Isso tem a ver com dizer: Deus, a tua palavra é verdade. Então tu não vais se revelar a mim a partir daquilo que na minha mente eu quero te conhecer, mas tu vais se revelar a mim a partir da minha entrega, da minha devoção, do meu clamor para te dizer: por favor, me revela mais da eternidade, da realidade eterna no meu homem interior, porque eu preciso te conhecer. Eu estava lendo alguma coisa sobre Spurgeon, e ele lia, de tanto que ele lia, ele tinha, segundo os homens que escreveram um pouco sobre a história dele, ele tinha 9 assuntos vivos na sua mente durante a sua vida. 9 assuntos que estavam muito vivos. Por exemplo, nós quando vamos falar sobre algum assunto, a gente dá uma estudada a mais no assunto.
Mas ele tinha 9 assuntos como que ele estudava constantemente, como que sua mente estivesse vibrando naqueles assuntos. E um deles era a salvação, e eu não vou entrar aqui no mérito. Ou mais falando sobre isso. O que é que eu quero falar para você? Então, imagina se Spurgeon vivesse nos nossos dias. A Bíblia diz que existem muitos tipos de vozes nesse mundo, nenhuma sem significado. Então, existe um assédio do mundo pela nossa mente. E até pessoas de mais idade já estão sofrendo com síndrome do pensamento acelerado. Um assédio diário, é uma guerra diária. Nós estávamos falando um dia desse sobre pensamentos. Aí citou-se, pensamentos de suicídio. Aí um amigo disse assim, não, você não precisa nem estar down para pensamentos como pensamentos de suicídio vir à mente. Que coisa terrível. Pensamentos que não tem nada a ver com a nossa história, que não tem nada a ver com a nossa cultura, que não tem nada a ver com o Espírito de Deus. Tentam assaltar as mentes, e por muitas vezes assaltam as nossas mentes, ou as mentes dos homens.
Senhor fala para ele, traz a ele, o Senhor diz, e vai lá e unge, em outras palavras, a próxima geração. O que você quer dizer com isso? Eu quero dizer para você que se você é crente há muito tempo, se você é pastor, líder, ministro de adoração, deixa eu te dar uma notícia muito ruim para a nossa zona de conforto. O Senhor não vai te deixar em paz. Não, a gente não tem vida. Ou a gente vive para viver o propósito do Senhor, ou a gente está morto vivo. Presta atenção, Adão, por favor, Adão quando morreu, quando pecou, ele não morreu na carne. Adão quando pecou, ele não morreu na carne. Ele continuou na carne como morto. Eu e você não temos a opção de dizer agora eu vou escolher essa vida, porque homens e mulheres de Deus são forjados em meio às agruras da vida, para que cumpram um propósito muito maior do que dizer amanhã eu estou com vontade de fazer isso ou aquilo. Parte da presunção e da fuga do nosso coração. Porque a nossa alma deseja lugares de preguiça. Eu não vou falar de descanso. A nossa alma caída deseja lugares de preguiça. Não, pastor, a minha alma deseja lugar de descanso. Então ela não deseja um lugar, ela deseja uma pessoa. Porque Jesus disse, falando sobre o Shabat, ele disse, eu sou o Senhor do sábado. O sábado não é mais sobre um dia. Escolhe o dia que você quiser para descansar o corpo. Mas o descanso está numa pessoa. Nós precisamos, a partir da realidade da eternidade, do nosso coração, acessar o coração do nosso Jesus. Tem alguém nessa manhã aí? Então o texto diz, vocês não sabem o que vai se suceder amanhã. O que é a vossa vida? Me desculpe, eu não quero diminuir o que é a nossa vida. A nossa vida é muito importante, claro que é. Para nós então ela é maravilhosa. Claro que é. Para muita gente a sua vida é maravilhosa. Mas é o texto que diz, Tiago está dizendo, o que ela é. Para você ela é maravilhosa, para alguns de nós, para algumas pessoas nossa vida é maravilhosa, para outros que somos são mais populares, talvez ela é mais maravilhosa ou mais odiosa para outros, não importa. O que importa é que o texto diz que ela é como uma neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Até os 40 anos nós não temos talvez a dimensão do que isso representa, mas depois que chegamos aos 40 nós entendemos, se é 70, 80 anos, pensando que 80 anos fala de canseiro e enfado, passamos dos 40, acabou a subida da ladeira, agora só desce. Para pensarmos na eternidade, nós temos que pensar na transitoriedade da vida humana. E esses 3 textos que nós estamos lendo precisam ser impressos e colocados na porta do nosso guarda-roupa, do nosso quarto, sei lá aonde. Próximo texto, Eclesiastes 7:2. Eclesiastes 7, versículo 2. Um dia nós estávamos num enterro, num sepultamento de uma pessoa querida e amada. E estava eu e um dos pastores que foi a minha maior referência quando eu era menino. Se vocês o virem ministrando, vocês vão falar, já sei de onde você tirou esse jeito. E alguém disse para mim, vai lá, pastor Rodrigo, e faz aí o sepultamento. E ele estava presente, eu chamei e falei, pastor, aí, o senhor faz o sepultamento? E ele disse, faz você. Se precisar, ou se eu quiser, se eu sentir, eu falo alguma coisa depois. E aí eu falei um monte. Daqui a pouco ele foi e abriu o Eclesiastes 7. E diz o texto, melhor aí na casa, aquele dia Deus me pegou. A gente estava essa semana com a pastora Fernanda lá em casa, pastor Daniel. O irmão da pastora Fernanda foi a óbito essa semana, uma semana triste na carne, na alma, mas feliz porque Daniel pregou o Evangelho, fez confissão com ele, orou com ele, entregou a vida a Jesus. Então nós tivemos a salvação, ok. E aí nós estamos conversando sobre isso. Eu vou ler o texto para entender. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete. Pois naquela se vê o fim de todos os homens, os vivos que o tomem em consideração. Irmão, não sei quanto a você, não precisa levantar as suas mãos.
Mas quantos enterros nós fomos, que nós fizemos votos com Deus? Pode ser uma aula de reverendo, irmãos. Quando a gente vê um ente querido ali, a gente pode ser espiritual no nível que a gente acha que é, mas a gente olha para aquela cena e fala assim: daqui a pouco sou eu. Por que meu coração ainda está assim? Porque eu ainda não te amo com todas as minhas forças, Senhor? Porque eu ainda nutro no meu coração algum sentimento contra o meu vizinho? Porque eu ainda não... Porque eu carrego ainda tantas coisas? Porque quando a gente vê alguém morto, ali em óbito, irmão, agora não tem mais nada ali. Agora o homem vai voltar para o pó. E em pouco tempo aquela matéria não existirá mais. Quantos já participaram de cremação sabem, vira de fato pó. E pronto, é lançado no mar, colocado numa gaveta. E na geração do entretenimento, tudo é para a nossa alma se sentir mais alegre. Na geração do entretenimento, algumas estações de prazer, não é nem alegria, de prazer. Eu queria que você pensasse nisso. Nós somos da geração que quer sentir prazer ou não quer sentir dor. E tudo que tentam nos ensinar é sobre uma vida melhor, segundo os nossos esforços. Toda a influência de Satanás é para que fujamos da dor. Toda a influência de Satanás. Eu vou maratonar séries para mim colocar minha cabeça, sei lá, me distrair um pouco. Quando na verdade a Escritura está dizendo, ela não está dizendo: olha, de vez em quando dá uma idazinha num cemitério. Se quiser ir no Jardim da Saudade, que choca menos, dá um rolê lá. Não, não é isso que a Bíblia está dizendo. É muito pior do que isso. Choca a minha e a tua religiosidade o que a Bíblia diz. A Bíblia está dizendo: é melhor você ir lá. Não estou dizendo que ela está dizendo isso aqui, mas é quase que se ela estivesse dizendo: adote o costume de ir na casa do luto com constância. Melhor é ir lá do que festejar. Pastor, você está nos convidando a vivermos uma vida down? Não. Nós vamos avançar no que nós estamos falando. Nós estamos somente falando sobre que não dá para a gente falar sobre eternidade se nós não falarmos sobre a brevidade da vida, não contrastarmos isso com a brevidade da vida. As mulheres são muito mais fortes do que nós. Glória a Deus, né, dona Gil? Glória a Deus, são mesmo. Mas é uma dor de cabeça que não passa, né, ô Guga? Que a gente já pensa que vai morrer. Eu pensei que era só eu. Um amigo meu estava com virose esses dias. Ele falou: rapaz, eu parecia que eu ia morrer. Porque, que bom que não sou só eu. Aí tua mulher com virose, carrega o filho e trabalha. Então não tem como falar de eternidade se nós não falarmos da brevidade da vida. Então ele está dizendo: é melhor estar numa casa com luto. É melhor a gente parar de pensar que a nossa vida tem que ser: eu tenho que relaxar minha mente. Eu tenho que voltar para a Escritura com um coração desejoso de entender as realidades, de receber revelação de Deus sobre as realidades eternas, para que eu viva os meus 70, 80 anos com a consciência da eternidade. A gente consegue passar o vídeo agora, ô Milena? Nós vamos passar um vídeo, acho que de 3, se puder dar até aquela aceleradinha, falando de... Vários irmãos que falam sobre eternidade. Tem esse exemplo que nós vamos ver aqui nesse vídeo de Francis Chan, que é um pastor evangelista americano. Tem essa explicação como base. E eu não poderia fazer diferente, mais do que pegar uma corda aqui e ficar falando. Eu achei o trecho e acho melhor a gente colocar o vídeo. Coloca para nós, por favor.
Apaga a luz aqui, essa. Então, naquele dia em que eu ver a Jesus, o que me traz uma recompensa e o que me traz um arrependimento? Eu poderia comprar um monte de coisas legais para mim, mas naquele dia, Paulo disse, estou olhando para aquele dia. Naquele dia, talvez eu deveria dar aos pobres, porque naquele dia eu seria recompensado por isso. Todos nós já compramos coisas que nos arrependemos, certo? Você diz que desperdício, isso foi um desperdício de dinheiro. Pense sobre o que vamos dizer no fim. Quando estivermos diante de Deus, você vai se arrepender do carro que dirigiu, da casa que morou, das roupas que vestiu, sabe? Você vai querer se arrepender de tudo. Do que irá se arrepender? Quanto ao tempo e como você usou? Você vai dizer, estou orgulhoso de assistir 7.000 filmes? Ou você vai se arrepender dizendo, eu perdi todo aquele tempo? É tudo sobre o futuro. Paulo pensava no que trazer ao final. Vou trazer uma ilustração. Esta foi a primeira ilustração que eu fiz, foi há uns 20 anos atrás. Mas eu não consigo pensar em uma maneira melhor de explicar. Mas na verdade eu não usei uma corda naquele tempo. Lembra daqueles papéis de impressora, quando eram todos grudados? Com aqueles buracos do lado que tinha que tirar? Lembra disso? Eu me lembro de pegar um rolo. Muitos de vocês não fazem ideia do que eu estou falando, mas é muito louco. Tudo bem. Porque aquilo era o melhor, sabe? Mas nunca funcionava direito por causa dos rolos. Mas eu lembro que eu coloquei aquele papel do computador dando a volta em todo o salão. Mas agora eu uso a corda porque não acho mais aquele papel. Bem, imagine que esta corda, faz de conta que essa corda simplesmente não tem fim, ok? Só imagine, faz de conta que ela dá a volta ao mundo, mas não, ela acaba ali. Mas vamos apenas imaginar que ela é infinita. Agora, imagine que esta corda é uma linha do tempo, da sua existência, que existe para sempre. Vê essa parte vermelha? Isso representa o seu tempo na Terra. Você tem alguns poucos anos aqui na Terra. Daí você tem uma eternidade em outro lugar. Esta é a sua existência. O que me impressiona é que alguns de vocês só se preocupam com esta parte vermelha. É tudo o que você pensa, é consumido por isso. Você pensa, cara, não vejo a hora de chegar até aqui. Eu vou trabalhar para economizar, para aproveitar bem nessa partezinha aqui. Você é consumido por isso, pensando, cara, será que eu vou viajar? Será que eu vou fazer isso, aquilo durante essa parte? Você está brincando comigo? E quanto a isso? E quanto a tudo isso? E quanto a tudo isso? Isso me deixa louco. Eu tento explicar que o que eu faço durante esta partezinha determina como eu vou viver por milhões e milhões de anos e anos para sempre. Então, por que eu vou passar esta pequena parte vermelha, tentando me deixar o mais confortável possível, me divertindo o máximo que eu puder? Paulo disse, eu vou viver a minha vida para esta missão, eu vou gastar a minha vida, investir para o momento em que eu cruzar a linha de chegada. Esqueça tudo que poderia aproveitar, sem ficar olhando em volta. Eu vou ser como um corredor, olhando para aquele momento diante de Deus, porque quando eu encontrar, eu não vou ter essa chance de novo. Nós só temos uma chance nessa vida na Terra, e pode acabar a qualquer segundo para qualquer um. Temos uma chance, daí vem a eternidade. Então eu não vou ser enganado. Algumas pessoas olham as minhas decisões e dizem, você foi tão burro, porque isso vai afetar aquilo. Não, você é burro, porque isso vai afetar tudo isso. Cara, eu tô falando sério. Eu vejo o jeito que algumas pessoas vivem e penso, isso é loucura. Você é tão louco. Você vai fazer isso agora. Você vai se aproveitar agora, nem mesmo sabendo se haverá um amanhã. E você pensa que isso é inteligente e eu sou burro? Não faz sentido, Paulo disse, não vou olhar para essas coisas. Isso é tentador para todos nós, é o que eu estou falando aqui. É loucura, porque todo mundo vive assim.
Todo mundo vive para a parte vermelha, ninguém está pensando nos milhões e milhões de anos depois. Isso é uma louca decepção que não podemos tirar da mente. Paulo disse, não vou fazer isso. Eu mantenho meu foco naquilo, mantenho meu foco na linha de chegada. E eu vou esquecer o que ficou para trás. Não olho em volta, eu me esforço. Ele disse, me esforçando, lutando para aquele objetivo. Eu vou conseguir, eu vou passar por isso. E eu vou encontrar ele, ir diante do juiz e ele vai me dar aquele troféu. Ele dizia, ainda não cheguei lá, mas acredite, eu estou me esforçando, todo músculo e tudo em mim, porque eu vou chegar até o fim bem. Então não tem como a gente falar de eternidade se nós não contrastarmos com o pensamento, a reflexão sobre a brevidade da vida. Amém? Agora, o que nós estamos buscando de fato? As coisas dessa vida, já vou falar um pouco sobre isso, ou estamos buscando as recompensas eternas? O que ele falou ali, eu comento um pouco, é que o trabalho de Satanás é prender a gente no passado, né, Marquinhos? É prender você no passado, é me prender no passado. E ele o faz através de pensamentos e consequências de atos cometidos. Mas é por isso que o apóstolo Paulo diz em Filipenses 3, 13 e 14, eu vou ter que me esquecer do que fica para trás. Não é como uma amnésia que você esquece e acabou. Eu vou ter que deixar, em outra versão diz. Eu preciso deixar o que ficou para trás. Porque o que ficou para trás ficou cronologicamente nas nossas costas, ou para trás. Mas cronologicamente, Hebreus capítulo 5 fala espiritualmente, na linha do tempo humana, o escritor de Hebreus fala, no dia que se chama hoje. Vocês não devem fazer como no passado os vossos pais fizeram, cronologicamente, ontem. Não fiquem ancorados nas decepções e nem celebrando a vida inteira as vitórias do passado, porque elas já passaram. Mas no dia que se chama hoje, se vocês ouvirem a voz do Senhor, o vosso Deus, não endureçam o vosso coração. Porque deixa eu te falar um pouco sobre isso. Porque nós estamos vivendo na linha do tempo da humanidade. Quem está comigo aí? Está comigo, sim ou não? Preste atenção. Ele fala, eu não julgo haver alcançado, era uma coisa fácil, eu deixo o que ficou para trás e avanço para o que está diante de mim. Decido hoje deixar para trás e decido hoje avançar. Porque o que está para frente, o que está à frente de mim, cronologicamente são os meus próximos dias. Mas eu não sei se 1, ou se 1000, ou se 10.000, ou sei lá quantos dias. Eu só sei que depois dos meus dias, cronologicamente, vem a morte nesse corpo e a existência imortal com outro corpo. Eu vou falar um pouco sobre isso. Quem está comigo aqui? Mas ele diz, eu preciso deixar o que ficou para trás. Hoje decido deixar o que ficou para trás e prossigo para aquilo que está diante de mim. Porque depois da vida nesse corpo, tem um prêmio, eu já vou falar sobre isso, da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo não viveu como alguém que viveu em vão, só para se satisfazer com as coisas boas da vida. Paulo sabia que a corrida era que a premiação da corrida era muito maior do que as bênçãos nessa vida. E aí é o que nós vamos mencionar nos nossos cultos aqui nos domingos pela manhã. Porque nós vamos mencionar a questão de salvação e reino, salvação e galardão. Nós queremos ensinar isso. Nós não vamos falar tanto nos cultos, nós vamos falar nas escolas.
Nós vamos começar algumas próximas escolas e vamos dar opção, vamos ter limite de alunos, eu não sei se 40, 50 no máximo, o que der em alguma sala nossa aqui. E nós vamos dar opção do domingo de manhã e um dia na semana. Estourou a quantidade de vaga, é para esse que nós vamos ensinar, mas nós não vamos fazer escola para outra coisa, a não ser para entendermos o que estamos fazendo nesse tabernáculo. Porque Jesus pode voltar amanhã, ou eu posso voltar para Ele hoje ainda. Acabou. Ai, pastor, vira essa boca para lá. Ei, esses são dias, e se você puder, ainda que você não pegue, ainda não tenha pego muito no espírito, mas pelo menos vem junto com a gente no embalo. Deixa eu te falar, em nome de Jesus. Esses são dias em que, pela realidade da eternidade no nosso coração, no nosso interior, nós vamos acessar lugares de revelação no Senhor e do Senhor e da sua vontade. Que se você tem medo de morrer, você vai parar de ter medo de morrer. Levanta a sua mão aí em nome de Jesus. Eu quero declarar que Deus está abrindo o nosso entendimento para entendermos que cada dia precisa ser vivido para a glória do nome do Senhor. Mas por favor, todos os dias que nós falarmos disso, deixa eu te ajudar a pensar, para você pensar sobre você mesmo enquanto eu penso sobre mim mesmo, esquecendo as coisas que ficam para trás. Esquecendo as coisas que ficam para trás, prosseguindo para o alvo. Existe uma soberana vocação de Deus revelada em Cristo Jesus. Não é revelada no líder, não é revelada no diácono e nem no pastor. Ela é revelada em Cristo Jesus. Porque a Escritura diz que Jesus suportou a cruz por causa do gozo que lhe estava proposto na ressurreição. Jesus trabalhou por uma recompensa. Nós vamos trabalhar nessa terra por uma recompensa. A gente se tornou tão religioso, ignorantes e religiosos, porque o próprio Jesus disse: vocês perecem porque vocês não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Oséias 4,6 fala: meu povo foi destruído porque ele faltou conhecimento. Nós somos ignorantes e religiosos porque pensamos que nós estamos nessa vida para viver essa vida legal. Mas existe uma recompensa eterna, e pouco existe recompensa e dano eterno. Dano e recompensa. Todos os salvos em Cristo estarão diante do trono branco do Senhor, para receberem julgamento segundo as suas obras. Aí você pode dizer: tu também, pastor? Eu também, por isso eu estou pregando isso para você. Eu também, por isso eu estou pregando isso para você. Porque eu tenho falado isso, eu tenho colocado na minha lista de oração. Estava falando isso com os irmãos aqui. Um dos primeiros alvos da minha lista de oração tem sido: Senhor, me enche de temor e de compaixão. Temor porque eu quero honrar a tua presença como nunca, e compaixão para te honrar no próximo como nunca fiz. Eu não quero ser movido pelas minhas dores e nem minhas preguiças. Eu agora, meus próximos planos, eu não tenho direito de fazer próximos planos para mim mesmo. Se você acha que tem, ok, mas pega esses 3 textos e imprima-os, meu irmão. Quantos estão aí nessa manhã? Quantos estão aí? Aleluia, vamos continuar. Está comigo até aí? Então, no dia que se chama hoje, eu decido deixar o que ficou para trás, pagar as contas. Pagar as contas. Mas eu decido hoje, no dia que se chama hoje, no ano aceitável do Senhor, mergulhar em arrependimento e dizer: eu prossigo para aquilo que fui conquistado pelo Senhor. Você não me salvou para que eu fosse alguém que escolhesse. Você me salvou para que eu fosse alguém que decidisse. Vocês estão comigo nessa noite? Sabe quando a nossa compaixão vai aumentar? Ou sabe o resultado ou o fruto do aumento da nossa compaixão? A morte da nossa autocomiseração. Eu sei que a gente deita a cabeça no travesseiro e a gente se acha mais coitado do que todo mundo pelo aquilo que aconteceu com a gente. Cada um de nós aqui é assim. Isso é a nossa alma. Nossa alma caída. A gente acha que trabalha mais do que todo mundo. A gente acha que a nossa vida é mais importante que todo mundo. A gente acha que a gente tem mais unção do que todo mundo.
Não, pastor, eu não acho assim, não estou falando que você aceita isso. Eu estou falando que essa é a luta de todos nós, por conta do Adão caído. Alguns de nós temos mais maturidade para vencer, outros menos. Mas tudo bem, faz parte dessa guerra de alma e espírito. Mas quando a gente entender a diferença, ou a obra realmente salvadora, salvífica de Jesus, preste atenção. Deixa eu tentar achar um versículo aqui para a gente ler, para abrir o entendimento. Enquanto isso, tu canta aí, Jonathan. Estou brincando. O pregador está perdido. Efésios 4:32. Diz assim: antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Assim como Deus vos perdoou em Cristo. O que nós precisamos nesses dias é termos avançarmos na revelação de quem Cristo é e de sua obra. Uma vez entendendo isso, nós vamos entender. Abre aí também Filipenses 2, 12 e 13, por favor. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Então preste atenção, vamos juntar esses dois versículos. Aqui o apóstolo Paulo está ensinando aos irmãos: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. O que é temor? É reverência máxima, absoluta. E o que é tremor? É aquilo que faz a gente ficar por dentro gelado, em crise, de suar frio. Não estou falando no sentido negativo, mas no sentido da reverência máxima. Ele está falando: desenvolver a vossa salvação com temor e tremor, esquecendo das coisas que ficaram para trás. Esses são dias em que nós vamos precisar começar a desenvolver ou enfatizar, dar ênfase ao desenvolvimento da nossa salvação com temor e tremor. Baseados em quê? Efésios 4:32, que diz: sedes uns para com os outros benignos, misericordiosos, e perdoem uns aos outros. A partir de que eu perdoo você? A partir de que você perdoa o outro e me perdoa? A partir do fato de que Deus também me perdoou em Cristo Jesus. A partir do fato de que Deus também me perdoou em Cristo Jesus. Então, quando as luzes se apagam, quem eu sou? Quando ninguém vê quem eu sou em Cristo Jesus, Deus me perdoou. E esse perdão, o perdão que me foi dado nas luzes apagadas, sejam luzes ou seja estações da minha vida em que eu me perdi, esse perdão que me foi dado por Deus em Cristo Jesus precisa de mim alcançar outro. Por isso que ele está dizendo: antes, sejam benignos, misericordiosos e perdoem uns aos outros, porque vocês também foram perdoados por Deus em Cristo Jesus. Quem está aí com a gente ainda? Então, desenvolver a salvação fala de começar do início. Começar do início seria o quê, pastor? Começar do início seria entender que estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Não só quando no mundo estávamos. Eu gosto de pensar, sabe quando a Bíblia fala que mais vale um pecador do que se arrepende, que o mundo inteiro e tal? Um dia eu estava num culto e o Senhor falou assim: eu não estou falando necessariamente do cara que vai lá na frente entregar a vida a Jesus, eu estou falando por vocês, meus filhos pecadores. Quando vocês se arrependem, existe o arrependimento para a salvação, mas existe o arrependimento para a santificação, ou uma vida em arrependimento para a santificação. Vocês, meus filhos, quando têm consciência de que isso me desagrada e se lançam aos meus pés clamando pela minha santidade, o meu coração se alegra e festeja. Então, desenvolver a nossa salvação fala primeiro e antes de todas as coisas, ok, da obra salvadora de Jesus na nossa vida.
Mas fala também de um dia a dia, buscando esse lugar na nossa vida. E isso vai passar por você na minha vida, por mim na sua vida. Do mesmo jeito que eu fui perdoado por Deus em Cristo, eu tenho que te perdoar. Por que nós estamos falando isso? Vamos avançar aqui. Creio que, gente, vamos pegar uma reta, depois uma curva, depois uma reta para o final. Então o apóstolo Paulo voltando, existe uma premiação no futuro. Você pode repetir? Existe uma premiação no futuro. Agora vamos falar de futuro, tá? Primeiro, vamos pensar em quando a Bíblia usa a expressão eternidade, e os teólogos enfatizam a questão da eternidade passada e eternidade futura. O que é eternidade passada? É a vida que Adão viveu antes da queda. Era uma vida que não teria morte, mas por causa do pecado houve morte. Então o que se estabeleceu? A linha cronológica do tempo, até a morte nesse corpo. Quem está comigo? E o que seria a eternidade futura? Quando Jesus voltar na sua segunda vinda para julgar vivos e mortos. Os que não creram em Jesus serão condenados eternamente. E os que creram em Jesus vão passar pelo julgamento das suas obras diante do trono branco. E isso tem que ser pauta para nós nesses meses. Isso tem que ser pauta para nós. Para a gente realmente, a partir do clamor para que Deus mude as nossas intenções, as nossas motivações, mude tudo. E Ele muda tudo, para que eu possa então frutificar e ser instrumento de bênção do lado de fora, para outros. E não prostrado na minha zona de preguiça. Não de conforto, mas de preguiça. Porque o lugar que eu posso estar mais confortável é na fenda da rocha. O lugar que eu posso estar mais confortável é escondido em Cristo. Agora, no lugar da minha preguiça, do meu pecado, eu não estou falando, seu pecador, não é isso, mas no lugar onde a minha alma quer estar. É um engano pensar que esse é um lugar de descanso. Quem está caminhando com a gente? Então, na eternidade passada, que era onde Adão viveria, sem interrupção, sem morte, o pecado entrou, a morte entrou. Então começou a linha cronológica, a linha do tempo, da vida. E então, depois da linha cronológica da vida, o que vem para todo homem, a eternidade futura. E em que consiste a eternidade futura? A eternidade futura consiste na segunda vinda de Cristo e no desdobramento do seu plano escatológico. Vamos falar isso olhando um pouco para a escatologia, para o dia do Senhor. Pensando no dia do Senhor, nós estamos vivendo exatamente o ano aceitável do Senhor. O ano do jubileu. Isaías 61. O que isso quer dizer, pastor? Isso quer dizer que até Jesus uma era foi estabelecida. Não vou entrar aqui em aspectos. Mas quando ele veio na sua segunda vinda, ele inaugurou o ano aceitável do Senhor. E quando o ano aceitável do Senhor vai ser encerrado? Na segunda vinda. E aí o que vai vir depois da segunda vinda? O dia da vingança. E aí acabou. Aí vem o desdobramento do plano escatológico. O que você quer dizer? Até o último suspiro da minha vida nesse corpo, ainda há chance. Só que eu não sei se o último suspiro pode ser agora ou pode ser amanhã de manhã, ou em nome de Jesus na minha vida vai ser daqui uns 45 anos. Só que olha só, 45, eu faço 44 esse ano, então metade eu já passei, né? E tu que tem 60? Tô brincando. Brincadeira, irmão. Tem gente mais nova que tá sério. Ele falou, isso pegou no meu coração, meu pai tá... Mas brincadeiras à parte, qual é a vontade do Senhor nesse tempo, no ano aceitável do Senhor? Que todos os homens se salvem e cheguem ao pleno conhecimento de quem Cristo é. Quem está comigo até aí? Agora presta atenção, vamos avançando.
Então Paulo sabia que haveria uma premiação no futuro. Agora olha que coisa interessante. No Salmo 90 a Escritura diz, o salmista Moisés diz: Senhor, eu amo esse salmo. Senhor, tu tens sido. Eu amo esse salmo, não vou entrar muito, senão a gente vai. O nosso refúgio de geração em geração. Aí ele diz: antes que os montes nascessem, ou se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Existem duas eternidades? Duas. A de Deus e a do homem. A do homem pode ser chamada de imortalidade. A de Deus é eternidade. Por quê? Por que a eternidade de Deus pode ser chamada de eternidade e a do homem só pode ser também chamada de imortalidade? Vou te explicar. Se Adão não tivesse caído, nós só teríamos eternidade. Mas depois da queda, a ruptura na história fez com que agora então acessássemos a imortalidade. A nossa vida passa a ter uma linha do tempo cronológica. Então, como a gente pode entender eternidade passada, eternidade futura e a imortalidade do homem? Da seguinte forma: o salmista fala de eternidade a eternidade, tu és Deus. Ele está dizendo da eternidade do homem, aliás, da eternidade de Deus para a eternidade do homem. Tu és eterno nas duas eternidades. A eternidade de Deus é a eternidade da eternidade. E a eternidade pode ser chamada de imortalidade, porque essa é a do homem. Tá, explica, pastor. Claro que sim. Apocalipse, deixa eu achar o texto, eu poderia mencionar, mas é bom a gente achar. 1,18. Eu sou o que vivo. Eu já fui morto, mas eis que estou vivo e estou para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Presta atenção aqui. Deixa ninguém conversar aí do seu lado, não. Então, de eternidade a eternidade, da eternidade de Deus para a eternidade do homem. Ele governa, ele é eterno e governa sobre tudo. Tá, pastor, mas a eternidade do homem você disse que pode ser chamada de quê? De imortalidade. Por quê? Porque a partir da obra de Cristo Jesus, olha que coisa boa e complexa. A partir da obra de Cristo Jesus, todo homem passa a ser imortal. Por quê? Porque ele agora tem as chaves da morte e do inferno. Ele aniquilou a vitória da morte. Ele aniquilou a vitória da morte. Ele acabou com a morte. Ele venceu a morte. Vocês estão entendendo isso aqui? Por quê? Porque ele é eterno. O nosso Deus não é criado. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele não é o mesmo hoje e para sempre, como alguns até cantam. Ele é o mesmo ontem, hoje e o é para sempre. Por quê? Porque ele é eterno. Agora, pastor, o que tem a ver a eternidade do homem e chamamos ela de imortalidade? Podemos chamá-la de imortalidade? Então vamos lá. Por que a imortalidade do homem, a eternidade do homem pode ser chamada de imortalidade? Aí a gente entra. Porque o homem tem dois destinos, não tem outro. Ou ele vai viver a imortalidade com um novo corpo no inferno, ou no céu, ou na eternidade de Deus. O que você quer dizer com isso, pastor? Eu não. A gente vai estudar isso nas escolas. É a Bíblia que diz. O que você quer dizer com isso? O que eu quero dizer, presta atenção aqui, é que o inferno não é o fim. É muito arrasta para cima, gente, que a gente está vivendo. E está negligenciando esse assunto. O assunto mais pregado pelos reformadores da igreja, por muitos deles, foi sobre o inferno. Esse deve ser um sermão que a gente precisa trazer de volta. Por quê, pastor? Para a gente entrar em lugares de arrependimento no Senhor.
não apenas por medo do inferno, não é isso. É para que tenhamos uma consciência de desenvolvimento de salvação. Para que tenhamos compaixão e anunciemos a salvação. Porque essa foi a mensagem de Jesus: arrependei-vos. Eu sempre preguei sobre o reino de Deus de forma muito legal, mas não dá mais para pregar de uma forma legal. Tem que ser de uma forma espiritual e real. O inferno é real, assim como a eternidade com Cristo é real, assim como o galardão é real, porque muitos salvos vão ouvir naquele dia: servo bom e fiel. Deus não chama de servo aqueles que não foram salvos. Servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Existe um lugar de galardão e gozo, e fofoqueiro, mexeriqueiro, desistente não vai entrar nesse lugar. Por que, pastor, você usou esses adjetivos? Porque a gente precisa esquecer o que ficou para trás e no dia que se chama hoje se posicionar. Porque nós estamos no ano aceitável, no ano da graça. E o ano da graça não é o ano da graça barata, é o ano da graça salvadora, que além de nos salvar, nos educa a viver, porque ainda temos anos pela frente, pela fé. Então o que precisamos anunciar? Que o inferno não é o fim das coisas, é o início da pior dor que o homem poderá viver. Quando pensamos no rico e o Lázaro, cara, um era rico e o outro mendigo, cara. Que Deus nos traga de volta, e é esse caminho que temos feito, para um estilo de vida realmente simples. Nós não estamos falando de padecer necessidades voluntariamente. Não, Deus vai te dar e vai nos dar muita coisa. Mas para que com outro coração, de fato, compartilhemos. Aliás, Ele não vai nos dar muita coisa, Ele já nos deu, né? Então, na eternidade passada, não havia pecado. O pecado entrou. Vivemos na linha do tempo da nossa existência, trabalhando pela eternidade futura. Quando Ele vier, Ele vai separar as ovelhas dos bodes. Eu estava falando isso na escola mais cedo e vou tentar pegar aqui a reta final para a gente orar nessa manhã. Eu estava falando aqui, eu quero falar de forma muito leve, não quero ser pesado, mas nós não podemos nos render ao fato de nos tornarmos o Canaã do êxodo de gente que fugiu de confronto. Explica, pastor? Claro. É lógico que sempre virão irmãos de outras igrejas congregar conosco, muitos aqui são, e a gente vai sempre receber. Mas nós não podemos aceitar o fato de que nós nos tornamos a opção de alguém que sai de algum lugar. E agora a igreja está crescendo. A igreja vai crescer quando os salvos em Cristo Jesus clamarem a Deus: Deus, me enche de temor pela tua presença, porque eu preciso ser santo como tu és. É imperativo. Por favor, tá vendo? Eu falei, a gente que anda num lugar, né, assim, a gente fala e sente, é difícil, cara. Eu sei quando eu falei, sede santo, pois sou santo, mencionei, algumas mentes disseram, santifica-te então. Mas deixa eu te dizer, esse sede santo, pois sou santo aí, não tem um tom de religiosidade. Esse sede santo, pois sou santo aí, depois você lê o contexto. É exatamente sobre um lugar de quebrantamento e humilhação, e clamando para que Deus manifeste a santidade dele em nós, seres limitados, homens pecadores. Quando ele diz sede santo, pois sou santo, é uma convocação ao arrependimento, à oração e o clamor para dizer: Deus, eu preciso que tu manifestes a tua santidade, não a santidade religiosa, mas aquela que teme ao Senhor.
Então, como vamos ser uma igreja cheia de compaixão? Quando clamarmos primeiro, Deus nos dê temor. Que nas nossas conversas nós temamos a Ti. Nos nossos pensamentos nós temamos a Ti. Cara, eu vou falar isso aqui de boa, porque eu tenho amigos e gosto até, enfim, passei até a gostar. Mas muitos coaches estão ensinando sobre pensamentos. Como é que pode? Os caras estão batendo forte no negócio de pensamento. Porque você tem poder sobre o teu pensamento. E como é que eu, como crente, que tenho a mente de Cristo, sou tão relaxado com os meus? Como fazer, pastor? Nesses dias, a nossa oração tem que ser: me enche de temor, para que eu possa me encher de compaixão e não ser a opção para quem foge, mas para ser a opção para quem quer se encontrar contigo. Ainda que tenha rótulo de crente, não tem problema. Não tem problema. Ou até que seja, não tem problema. Mas eu não quero ser a opção de quem foge. Eu quero ser a opção de quem quer se encontrar contigo, ainda que esteja fugindo. Porque o problema é que a gente recebe só quem está fugindo. Não, se está fugindo ou não, não me importa. Se quer se encontrar contigo, vai se encontrar comigo, Senhor. Para que sejamos igreja. Para que antes que seja tarde, Tu cumpras a Tua vontade na nossa vida e a partir dela. Quantos estão caminhando no entendimento? Quantos estão comigo? Aleluia. Jesus é bom, é maravilhoso. Levante as suas mãos, adore um pouco no seu lugar. Oh, Jesus. Sou como um homem peregrino em terra distante. Sou como um homem que tem tudo, mas espera por algo maior. Eu sou só seu. Eu sou só seu. Muitos confiam em seus carros e eu confio no Senhor, pois tenho selo em meu peito que clama só por você. Eu clamo só por você. Sou como um homem peregrino em terra distante. Sou como um homem que tem tudo, mas espera por algo maior. Eu sou só seu. Eu sou só seu. A eternidade do homem pode ser chamada de imortalidade, porque ele não morrerá mais. Ou melhor, ele não acabará mais. É morte eterna ou vida eterna. Ok, isso diz respeito à salvação. Glória a Deus, pastor, mas sinto muito em lhe dizer, eu sou salvo. Claro que sim. Glória a Deus. Puxa, que notícia legal, embora eu já soubesse. Agora o que nós precisamos entender é sobre salvação e reino. E nós não vamos falar sobre isso hoje, só no próximo domingo. Lembre-se que na eternidade passada o homem não morreria. Por causa do pecado, o homem morreu. Em Cristo Jesus, Deus mata a morte, se é que eu posso dizer assim, se teologicamente não está equivocada essa fala. Mas Deus liquida a morte. E dá ao homem então a oportunidade de, crendo nele, ser salvo e viver eternamente. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É tão fofo quando a gente lê João 3,16, mas tem um não pereça no meio. Não perecer é morrer eternamente.
Então, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não morra eternamente. Nós precisamos pegar os versículos mais lindos do nosso coração e ver as advertências que ali estão. Existe uma advertência ali, para que todo aquele que nele crê não morra. Então precisa crer. 2 tipos de pessoas, os que vão crer e os que não vão crer e vão perecer. Porque o amor e a justiça de Deus caminham de mãos dadas, e isso é sério. A gente fala muito sobre aquilo que o homem plantar, ele vai colher nessa terra. Eu creio nisso. Muito do que nós e vocês estão vivendo são colheitas, a gente entende isso. Nós queremos que algumas colheitas de Deus, Ele abrevia na nossa vida, e que o efeito de algumas delas podem ser tão insignificantes, tão somente a gente se esconda nele e diga: Senhor, eu estou em Ti, não estou em mim. Por exemplo, eu podia citar Pedro, por exemplo. Poderia citar Pedro, por exemplo. Pedro, quando negou o Senhor, ele não correu para ele mesmo, ele correu para os amigos, correu para os discípulos, para o lugar onde Jesus estaria, e Jesus foi lá ter com ele. Judas correu para si mesmo. O que Pedro fez foi triste, foi terrível. Mas Pedro não correu para si mesmo, ele correu para onde possivelmente Jesus estaria, e de fato encontrou Jesus lá, em João 20, sei lá, no Mar da Galileia. Mas Judas correu para ele mesmo. Judas foi tomar as suas decisões julgando-se a si mesmo, porque partia do entendimento que ele era juiz de si mesmo. Cuidado para não sermos juízes de nós mesmos, e com esse vício de sermos juízes de nós mesmos, nos tornamos juízes dos outros, de tão juiz que nós somos. Mas esses são dias em que o Senhor está dizendo: corra para mim. Que o que você plantar você vai colher, mas se você colhe em mim, eu transformo até mal em bem. Mas bota uma coisa na sua cabeça: o que você plantar você vai colher nessa vida e na eterna. Esse é o ponto. Enquanto vivos nesse tabernáculo, temos a chance de corrigir. Mas enquanto mortos nesse tabernáculo, não temos mais a chance de corrigir. E quando estivermos diante do trono branco, teremos a alegria da recompensa ou arrependimento do que nós não nos arrependemos. E isso é muito sério. Quando estão entendendo isso nessa manhã? E para nós terminarmos, eu só vou ler um texto que possivelmente vai nos dar base para o próximo domingo. Deixa eu colocar um possivelmente, se o Senhor permitir, que fique bem gravado, para que a gente não diga mais que vai ser, porque não sabemos o que sucederá da nossa vida e nem da vontade dele. Mas possivelmente eu vou pedir a ele para que nos deixe. Lucas 19. Eu só vou ler e a gente vai orar e terminar. Disse, pois, pastor Rafael até mencionou aqui, já, inclusive mencionou muitas coisas sem a gente conversar sobre o que o Senhor está comunicando com a gente também, e com outros irmãos. Disse, pois, certo homem nobre partiu para uma terra distante, a fim de tomar para si um reino e voltar depois. Jesus está contando essa parábola, ele está falando dele mesmo. Lógico, as parábolas são sobre ele, mas presta atenção, está claro em um versículo aqui. Certo homem nobre, ele próprio, partiu para uma terra distante, a eternidade, a fim de tomar um reino para si, aliás, a terra, a fim de tomar um reino para si e voltar para a eternidade depois. Chamando 10 dos seus servos, quem? Eu e você, salvos. Deu-lhe minas, deu-lhe tesouros, deu-lhe preciosidades. Quais são esses tesouros e preciosidades? Os treinadores, os ensinadores, eles estão falando muito sobre bens materiais. Eu acho que num segundo lugar isso pode até ser, mas num primeiro, olha aqui para mim, num primeiro lugar, sabe qual é? Não sei se tu vai, se é da tua época. Meus dons e talentos são para te servir. É da tua época? Duvido. Tu é da Breia, né? Com 13 anos tu já tocava na orquestra da Breia. É sério, esse garoto é musical até. Então canta aí. Nesse tom, tô brincando. Opa.
Vai, varão. Varão que tem muita música na cabeça. Como é que começa? Quando as luzes... Calma, deixa eu lembrar também. Tua palavra escondi, Guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, as vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi. Minha vida te consagrei, meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Deixa eu te falar uma coisa, como um irmão mais velho e com muito amor. Enquanto isso, os músicos podem subir para cá. Os músicos podem vir, mas venham rapidamente. Preste atenção, deixa eu falar como irmão mais velho para você nessa manhã. Não fica triste comigo. Eu e você. Pensa você em você e eu penso em mim. Nós não somos dignos dos dons e talentos que Deus colocou na nossa vida, Sirley. Pensando em 5 ministérios. Cara, será que eu ou você é digno de olhar para si e dizer, cara, Deus me chamou como um profeta nessa geração? Ou outro dizer, Deus me chamou como um pastor nessa geração? Quem de nós é digno? Pensando em dons e talentos, você que tem talento para cuidar de criança, você é digno mesmo disso? Você que desenvolveu o talento para mídia, para fotografar, para filmar, você é digno disso? Deixa eu te falar com muito amor e carinho. Por que você chega atrasado? Pastor, mas teve um dia que você chegou 2. Tá bom, irmão? Vamos esquecer o que ficou para trás? Eu não estou me isentando de responsabilidade. Eu estou te convidando para a gente dar a mão e ir para o futuro. A eternidade futura. Não é para o futuro semana que vem, mês que vem. É para a eternidade futura. Porque nós vamos ouvir dele um dia, servo bom e fiel. Não é um apontamento de dedo, por favor, meu amigo. Mas Satanás vai trabalhar para te prender em acusações. Para você olhar para o espelho, pensar o que estão pensando. Mas ele está dizendo, se o teu coração está em mim, se você está prostrado em mim, eu cuido de tudo. Não vou te mimar. Porque lembra que eu mencionei Elias? Ele falou para Elias, levanta, porque o teu caminho será sobremodo longo. Come, bebe. Ele comeu, bebeu, voltou a dormir. Tá, vou deixar você ficar numa depressãozinha mais um pouco. Agora come e bebe e volta ao teu caminho. Ele não disse volta ao caminho do outro, não. Ele falou volta ao teu caminho. Você acha que você nasceu com uma tentativa minha? Você acha que tanta coisa que você ouviu na infância que te socava para baixo, eu não permiti para que agora, quando você é adulto ou é adulta, pudesse dizer, eu rompi com aquelas mãos que me achatavam para baixo. Como é que agora eu vou me render à minha zona de preguiça, ou de conforto, ou de medo, ou de insatisfação, ou sei lá de quê? Eu te livrei da morte. Eu te dei uma vida diferente da dos teus irmãos. Eu te dei dons de cura, dons de operação de milagres. Por favor, essa não é uma palavra apontando o dedo para você. Essa é uma palavra dizendo, nós estamos no ano aceitável do Senhor. Nós estamos diante de um Deus de amor e graça, mas que a sua justiça será manifesta no dia do julgamento. E Ele está dizendo, ei, corre para mim, porque meus dons e talentos na tua vida é para abençoar uma geração. Não importa se você chega antes e sai depois, isso vai pesar na eternidade.
e chamando 10 servos seus. É uma parábola. Então pense que eu sou um e você é outro, e cada um que se veja entre os 10 aí. O 10 aqui é um número hipotético, ou é um número ilustrativo. Deu-lhes 10 minas, 10 porções de riquezas, e disse-lhes: negociai até que eu venha. Mas os seus concidadãos odiavam-no e mandaram após ele embaixadores, dizendo: não queremos que este reine sobre nós. E aconteceu que, voltando ele, depois de ter tomado o reino, disse que lhe chamassem aqueles servos. Ele voltou para o reino do seu pai, porque foi odiado no reino dos homens. E ele chamou os servos a quem ele entregou as minas, para saber o que cada um tinha ganhado e negociado. Ele usa a expressão dinheiro. E veio o primeiro dizendo: Senhor, a tua mina me rendeu 10 minas, e por aí vai. Servo bom, porque no mínimo foste fiel, sobre 10 cidades terás autoridade. Ele está falando aqui sobre o reino milenar. Quem sabe a gente possa mencionar e falar um pouco sobre isso. Existem pessoas que vão governar com o Senhor no reino milenar. Não dá para explicar isso aqui. E veio o segundo dizendo: parará, e a este também, tarará. E veio outro dizendo: Senhor, aqui está a tua mina, que guardei num lenço, porque eu tive medo de ti, que és homem rigoroso, que tomas o que não puseres. Olha, irmãos, nós temos que ter, porque Deus é um homem de, Deus é Deus de justiça. Então multiplica o que você tem, meu amigo. É isso que ele está falando. E por aí vai. 23. Porque não puseste, pois, o meu dinheiro no banco, para que eu, vindo, o exigisse com juros. E disse aos que estavam com ele: tirai-lhe a mina, e dai-a ao que tem 10. E disseram-lhe eles: Senhor, ele tem 10 minas. Pois eu vos digo que a qualquer que tiver, ser-lhe-á dado, mas ao que não tiver, até o que tem lhe será tirado. E a gente termina aqui. É aquela velha história: nós não podemos mais pensar que justiça de Deus é equivalência. Quem tinha menos agora tem que ter mais. Justiça de Deus opera no bom uso do que temos. Minha vida, autocomiseração é do inferno, e Deus está curando a gente. Mas o que eu faço com o que Ele me deu vai me permitir receber mais dele ou perder o que Ele me deu. Qual é o meu horário? Qual é o meu comprometimento na escala do Kids com os filhos dos meus irmãos? Qual é o meu? Eu estou usando o meu de propósito, falando de mim. Eu estou falando de mim. Eu estou falando de mim. Ele diz: servo mau, tira, toma dele e dá para o que tem 10. Eu quero terminar te dizendo, vamos ficar de pé então. É que tem que mudar esse relógio para mim, para eu. Tem que adiantar ele, que é melhor. É sério, essa é a tática com o pastor, é adiantar. Fica de pé no seu lugar. Se você pode, levante as suas mãos aos céus e comece a orar nessa manhã. Eu não estou falando poeticamente, eu estou falando profeticamente. Nós temos orado por essa região e tentado entender em Deus como nos movermos. Levante as suas mãos e comece a orar nesse lugar. Comece a orar pelos céus do recreio. Sai de você agora um pouco. Eu não ia falar, mas eu só vou falar para te ajudar. Você vai ver que o chão está cheio de óleo. A gente deu um prejuízo aos irmãos, Marquinhos. Cara, o banheiro ficou lameado, tiveram que lavar tudo. Você está vendo óleo aqui pelo chão? A gente está buscando em Deus que os céus se rasguem. Porque nós nascemos para isso, meus irmãos. A gente faz conta, a gente ora, a gente olha para nós e fala: Deus, só me resta a mesma opção de sempre. Clamar a Ti e Te dizer: vem com Tua misericórdia e graça, e nos leva aos Teus pés a cada dia, e cumpre o Teu querer na nossa geração. Eu queria, antes da gente cantar essa canção, que você levantasse as suas duas mãos. Vamos tentar agitar um pouco essa igreja agora. Eu queria que você, sei lá, essa galera aqui, ó, virasse para lá e levantasse as mãos. Essa galera aqui, ó, esses dois aqui virassem para lá e levantassem as mãos. Vocês para lá.
E vocês para lá, por gentileza. E o que vocês forem lembrando que está na frente das tuas mãos levantadas, profetiza sobre o terreirão. Não é sobre a nossa vontade de nos movimentarmos, é sobre o movimento de Deus nos céus e a gente parar de falar e se mover com o Senhor. Vamos lá, igreja de Jesus. Se levanta do seu lugar, pastor, líder, irmão, querido, amado. Levanta a sua voz. Não é sobre o teu trabalho ilibado, é sobre a nossa conduta coletiva, dizendo: Deus, rasga os céus, movimenta teus anjos, traz salvação, traz salvação.